Galera alvinegra, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dom Alvinegro. Para quem não me conhece, meu nome é Moisés Domingues. E eu quero trazer para vocês mais um vídeo relacionado a esse jogo de hoje, logo mais 7 horas da noite, primeira partida das quartas de final da Copa Sul-Americana, Botafogo e Defensa e Justiça no estádio Newton Santos. Jogo esse que terá transmissão pelo Paramount Plus. Rapaziada, eu vou trazer para vocês aqui o que comentaristas do programa Tá na Área do Sport TV e Sport Center da ESPN estão falando sobre esse jogo. Temos muitas informações para passar para vocês aqui nesse vídeo sobre esse jogo de logo mais. E eu quero começar aqui falando rapidamente, pessoal, sendo bem direto. Tiquinho Soares está fazendo um tratamento intensivo e já tem previsão, tem uma certa expectativa de que ele possa já estar pronto para enfrentar o Flamengo, sem ser nesse final de semana agora o outro, Botafogo e Flamengo na terceira rodada, no estádio Newton Santos. Temos aí a lista de relacionados, né? Temos uma grande novidade, duas novidades, na verdade. Primeiro é a volta do Gabriel Pires, depois de 3 meses lesionados. Ele está à disposição, está na lista dos relacionados. O GE, na provável escalação do GE, eles colocam ali o Gabriel Pires como provável titular. Não acredito, eu acho, na minha opinião, que ele não começa jogando. E também temos aí a ausência do Eduardo, que está poupado. Não está lesionado, não é lesão, ele simplesmente está poupado para esse jogo, não vai. Ele não vai para esse jogo, não estará nem no banco. E pessoal, de acordo com informações, o Botafogo deve ir com um time bem mesclado, com bastante reservas. De acordo com a provável escalação do GE, teremos aí Gatito, né? Sampaio, Vitor Cuesta, de Plácido Hugo, Danilo Barbosa, Tietê, Gabriel Pires, Diego Hernandes numa ponta, Júnior Santos na outra ponta e Janderson como centroavante. Eu queria só falar aqui, rapaziada, que é estranho, né? A gente não vê nem o Carlos Alberto na lista dos relacionados. É um jogador que vinha evoluindo, vinha sendo importante. De uma hora para outra, ele parou de entrar nos jogos e tem partidas que ele não está nem entre os relacionados. O que é estranho, né? Porque é um jogador que poderia ser aproveitado, né, como ponta, aquele jogador que tem força, né, que arrasta a marcação, vinha fazendo bons jogos, mas a gente acha estranho isso, a ausência dele. Mas, pessoal, na minha opinião, o Botafogo deveria ir com o time titular. Vai com o time titular, faz um bom jogo, vence bem, já encaminha a classificação para aí sim, na próxima partida da próxima semana, lá na Argentina, já pode colocar um time mais mistão ali, né? Porque na outra semana já teremos Botafogo e Flamengo. Mas internamente não é assim que o Botafogo está vendo a Copa Sul-Americana. O Botafogo está visivelmente dando total prioridade ao Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, cara, deveria ir com tudo para ganhar esse título da Copa Sul-Americana. Faltam só 5 jogos. Uma possibilidade de título internacional, de disputar um outro título internacional que é a Recopa Sul-Americana, né, no próximo ano. Mas o Botafogo, com essas escalações do Bruno Lage até aqui, colocando o time mesclado, e visivelmente a gente percebe que a Copa Sul-Americana, o Botafogo não está vendo total, não está dando a total importância que, na minha opinião, deveria dar para a Copa Sul-Americana. Seria muito interessante. O Botafogo tem condições de vencer o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. Seria muito interessante o Botafogo ganhar 2 títulos no ano só, né? Então teremos aí hoje, né, um time bem mesclado, um time bem misto, e a gente espera que mesmo com o time misto, o Botafogo resta torcer para que o Botafogo faça um bom jogo, vença bem. A gente lembra que contra o Guarani do Paraguai, né, o Botafogo entrou ali com um time bem mesclado também, jogadores que não vinham jogando juntos e demonstrou ali muita falta de entrosamento naquele primeiro tempo, vocês lembram? Botafogo desorganizado, não conseguia encaixar os ataques. E aí sim, no segundo tempo, entrando ali os titulares, o Botafogo conseguiu vencer aquela partida, né, por 2-1. E a gente espera que o Botafogo, cara, que
que não passe por esse problema, né, que passou contra o Guarani do Paraguai. Beleza, pessoal? Então, sem mais enrolação, já falei muito, vou trazer aqui para vocês o que o pessoal da imprensa esportiva em geral tá falando sobre esse jogo de hoje, beleza? Então, só vem, rapaziada. Aniversário importante, o Defensa e Justiça pela Sul-Americana. Nós vamos agora debater este Botafogo, mas antes, saber as novidades do Fogão, que lidera o brasileiro e tenta também lutar pelo título na competição sul-americana. Fã de esporte, nossa equipe já aqui no Newton Santos, palco desse jogo entre Botafogo e Defensa e Justiça pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. O time de Bruno Lage entra em campo amanhã aqui no estádio, 7 horas da noite, vai em busca de uma vaga na semifinal da competição. Para chegar às quartas, fez uma campanha sem sustos. Terminou em segundo lugar na fase de grupos nos playoffs. Eliminou o Patronato e depois, nas oitavas de final, deixou o Guarani do Paraguai para trás. Fica a dúvida aí em relação ao time que o técnico Bruno Lage vai levar a campo. Lembrando que nos últimos 3 jogos pela competição internacional, Gatito foi titular. A tendência é que ele permaneça no gol. O treinador deve levar a campo, então, os atletas que tenham as melhores condições físicas para essa partida. Dúvida se Diego Costa começa, então, entre os titulares. Ele estreou no jogo contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, entrou no decorrer da partida e aí fica essa questão se ele já começa entre os titulares ou se precisa ainda pegar mais ritmo de jogo. Lembrando que o último jogo dele, antes de chegar ao Botafogo, tinha sido em maio. É isso, Botafogo, então, em busca dessa vaga na semifinal da Copa Sul-Americana, pega um adversário que chega mais descansado para essa partida. O último jogo do Defensa foi pela Copa Sul-Americana, quando eliminou o Emelec nas oitavas de final da competição. Pós-jogo, hein? Pós-jogo do Botafogo na ESPN, você acompanha tudo sobre Botafogo e Defensa e Justiça. O pré-jogo já começou, eu vou fazer isso com o André Kifuri e com o Fábio Luciano, começando agora contigo. Fábio, o Campeonato Brasileiro, o Botafogo tem vantagem, parece uma prioridade clara, mas é aquela coisa, o Botafogo avançou e agora sentiu também o perfume desta Sul-Americana. Dá para imaginar o Botafogo como claro favorito contra o Defensa e Justiça? É a mesma coisa, é um jogo para tomar cuidado. Então, Felipe, a gente tem que entender qual é a escalação do Botafogo para esse jogo, né? Se o Botafogo vai com o seu time principal, se vai com um time um pouco mesclado, pensando, né, também no Campeonato Brasileiro e manter essa pontuação. Eu particularmente olharia para a Sul-Americana com bons olhos. O Botafogo tem uma vantagem de 11 pontos para o segundo colocado, então essa gordura é criada para em algum momento que você precise também, né, não tirar o pé, mas olhar para outros, né, para outras competições, como a Sul-Americana. Então, assim, como seria bom a gente ver o Botafogo brigando por ela também, né? Eu acho que é um ano especial para o clube, o Campeonato Brasileiro mostra isso. O Botafogo, com o seu time principal, com foco também na Sul-Americana, é um dos favoritos ao título, sim. Então, é um time, né, de tradição, um time capaz de olhar para esse cenário, que é possível você vencer 2 competições no mesmo ano, mas aí passa pelo trabalho da comissão técnica, de entendimento de diretoria, mas assim, a gente olhar para o Botafogo no Campeonato Brasileiro, tudo aquilo que o Botafogo tem apresentado coletivamente, é um time muito forte. Se olhar um pouquinho também com carinho para a Sul-Americana, dá para se imaginar esse caminho sendo perseguido também com relação ao título dessa outra competição. Como é que você imagina? Pois é meio um dilema, né, Felipe? Não sei se o Fábio concorda, mas a vantagem ela pode ser usada para administrar uma situação em que, de repente, você vai com o seu time principal na Copa Sul-Americana para decidir uma vaga e aceita uma perda de pontos no Campeonato Brasileiro, mesmo que isso, se acontecer, né, traga aquela coisa toda da repercussão. Será que o Botafogo está escorregando? Sim, é isso. Será que a diferença vai continuar caindo? Será que o Palmeiras ou os perseguidores mais próximos vão conseguir aproveitar? Você traz isso para você também, a não ser que você consiga fazer o que o Botafogo vem fazendo até agora. Manter a diferença no Campeonato Brasileiro em termos de escalação, clara prioridade. Sim. E conseguir ir passando de fase na Copa Sul-Americana com as escalações que vêm sendo usadas pelo clube até agora. A minha impressão é que, talvez, num determinado momento, comece-se ali a se imaginar que essa pode ser uma temporada de 2 troféus. Porque a vantagem do Botafogo no Brasileirão, ela também pode te mostrar a cada rodada que o título está muito perto e que muita coisa ruim precisa acontecer ao mesmo tempo para o Botafogo, com ele e com os perseguidores,
para essa diferença cair, eventualmente alguém ultrapassá-la. É o que a gente vem falando aqui semana a semana. A minha impressão é que o Botafogo pode começar a tratar a Copa Sul-Americana com um pouco mais de desejo, porque as coisas podem acontecer. Favorito teórico para a Sul-Americana, pensando na força máxima, o Botafogo é óbvio. São Paulo também é. Creio que aí existem os dois, em termos de capacidade e momento, que têm mais condições. Desde que, é claro, utilizem essas condições. Prontos dessa Sul-Americana que teremos nessa fase agora de quartas de final. O Botafogo enfrenta o Defensa e Justiça, primeiro jogo fora de casa. LDU e São Paulo, primeiro jogo em casa, perdão, decide lá com o Defensa e Justiça, mas joga no Newton Santos amanhã. LDU e São Paulo, Estudiantes e Corinthians, também jogo daqui a pouco na Neoquímica Arena, primeira partida. E Fortaleza e América Mineiro. A gente vê o Botafogo, falamos agora há pouco do Corinthians, Jéssica, e em muitos momentos o Corinthians usou um time de moleques, um time praticamente todo de juniores, porque entendia que o Brasileirão era a prioridade. A gente sabe que para o Botafogo manter essa gordura e garantir um título brasileiro é a prioridade, mas tem na Sul-Americana uma oportunidade também de buscar um título, de chegar a uma decisão, só que não tem tido os mesmos rendimentos. O resultado acho que está vindo, né? Está classificando. Tá invicto, né? Mas Sul-Americana. O desempenho, principalmente no Newton Santos, no tapetim, onde no Campeonato Brasileiro está destoando, não tem sido no mesmo nível, né? Inclusive, tem sido alvo de críticas. Eu lembro de um dos jogos, né, que o Botafogo jogou no Newton Santos, se eu não me engano foi contra o Patronato, saiu sob vaia, né? Embora tenha empatado o jogo. Claro que o desempenho do Botafogo na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro é bem distinto. Inclusive, a gente está apurando, né, a questão da escalação para amanhã e a tendência é que seja feita de novo essa administração dos times. Inclusive, na coletiva de imprensa de apresentação do Diego Costa, o centroavante, o próprio Mazuco, né, que é o diretor, ele é executivo de futebol, ele disse que a intenção do Botafogo foi contratar na ideia de também buscar esse título da Copa Sul-Americana. Então, assim, o Botafogo enxerga nessa movimentação aí de elenco, né, em tentar ter mais peças para poder administrar as duas competições. Sabe que tem grandes chances de conquistar o Brasileirão e fez esse movimento na janela justamente para poder brigar pela Sul-Americana. Mas já adianto, não dá para esperar um time titular amanhã. Inclusive, o reflexo disso, de como o Botafogo está tratando a Sul-Americana, é que foram vendidos 22 mil ingressos para o jogo de amanhã. A gente vê que o cenário é bem diferente do que vem se apresentando no Campeonato Brasileiro. Mas sim, há o desejo de título, embora ele fique em segundo plano. Tem alguma explicação, Raed, para esse desempenho? Como que a gente consegue, né, entender esse desempenho do Botafogo? Mais até do que falei, o resultado tem vindo, porque a classificação está acontecendo. Mas diante da superioridade que tem, né, do seu elenco para alguns adversários, e o desempenho não consegue ser tão superior, tão soberano ou tão impressionante como vem sendo no Campeonato Brasileiro. Você não consegue deixar um grupo de jogadores, 20, 30 jogadores, com a mesma mentalidade todos os jogos. O Botafogo tem uma oportunidade absurda de ganhar um título brasileiro que não é uma conquista desde 96. 95. Aquela final contra o Santos. Então, óbvio que o foco do Botafogo, num primeiro momento, é o brasileiro, depois ele vai tentar um segundo foco, que é a Copa Sul-Americana. Normal. E aí, isso para os jogadores também é algo que contaria ali, né? Quebra. Tudo bem, todo mundo... já é quebrado. Todo mundo que passa por aqui derruba o microfone, Fred Gomes quebra e tal. Fica à vontade. Agora, Dandan, até, ok, em relação ao comportamento, tem muita coisa em relação à motivação, mas tem um desafio para o Bruno Lage, porque a gente tem visto e tem... havia uma dúvida em relação a como ele ia encarar esse desafio no Botafogo, como ele ia pegar um time que tem líder do Campeonato Nacional, com uma distância que tem, e colocar o trabalho dele sem prejudicar isso, sem colocar em risco, né, os resultados que o Botafogo vinha alcançando. E muito ele tem trabalhado nessa gestão de elenco que a Jéssica falou, da rodagem que ele continua dando, que o Luiz Castro já dava, e que ele também dá, às vezes, de uma outra maneira, mas também tenta aproveitar esse momento para observar o elenco, porque para um técnico que está chegando, também é importante fazer essas mudanças para dentro do que ele pensa de futebol, testar os jogadores que ele tem à disposição. Você acha que nesse sentido ele, por exemplo, começaria com o Diego Costa a partir de amanhã?
A partir de amanhã eu não sei, porque eu não sei nem como tá. A Jéssica pode falar o Diego Costa fisicamente, né? Se ele já vem liberado para jogar. Mas eu acho que é isso. O Botafogo tem que testar. E vai testar onde? Na Sul-Americana. Porque, diferentemente do Corinthians, o Botafogo praticamente já selou uma vaga, pelo menos na Libertadores. Sim. Só uma tragédia, para mim, uma tragédia para tirar o título, ainda mais para a Libertadores. Para o Corinthians, a Sul-Americana, para mim, é o único caminho para ele voltar à Libertadores. Então, para mim, além de ser uma estratégia, porque o Campeonato Brasileiro, o Botafogo entra com uma intensidade muito alta, é um time que está o tempo inteiro ali mordendo, marcando ou quando está com a bola. Então, para mim, a orientação é essa, é testar na Sul-Americana e não dar tudo nessa competição. O Botafogo tem passado porque também os adversários são fracos, né? Muito fracos. Então, o Botafogo, com o mínimo ali, consegue avançar. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa com Defensa e Justiça, não vai precisar ter tanta energia assim para passar de fase, não. Tem outro detalhe do Defensa e Justiça, que ele não joga tem mais de 2 semanas. Pois é. Desde as oitavas do Sul-Americana, contra né? o Emelec. Vai faltar Tem muito dia ritmo 8. de competição. Quando você fica muito tempo assim sem jogar, o ritmo de competição pode interferir no resultado, isso aí pode ser um ponto positivo pro Botafogo. O que já temos de apuração de escalação? Diego Costa entrou contra o São Paulo, tem chance de começar jogando. E já vi matéria que vocês acabaram de botar ali há pouco no GE. Globo, o Marçal tá fora. Marçal tá fora, mas Marçal acabou sentindo, né, um problema na panturrilha no último jogo contra o São Paulo, saiu sentindo muitas dores, mas muito mais por precaução. Ele falou que não preocupava, né? Porque todo Não mundo era já fez nada aquela grave. cara feia. De novo, Marçal? Mas não é nada grave, inclusive ele já fez algumas avaliações, só que vai estar fora desse jogo e também do jogo contra o Bahia. Isso já está praticamente certo. Amanhã ele é desfalque, naturalmente joga o Hugo, que tá jogando que muito. tá jogando muito, fez inclusive um golaço, né, recentemente, na Sul-Americana também. E a equipe ela vai ser mista, a gente está apurando o Diego Costa. O próprio Bruno Lage viralizou, né, a entrevista dele, que disse que o Diego Costa não estava em boa forma, né? Que até se surpreendeu ao ver o jogador aqui. Inclusive, na semana passada, ele tinha feito apenas um treino, então entrou ali aos 25 minutos do segundo tempo. Eu acho difícil que ele entre amanhã, porque também tem a possibilidade do Janderson, de repente trabalha com o Diego Costa um pouquinho ali para o jogo contra o Bahia. Então, a dúvida é essa, Janderson ou Diego Costa, ele que agora conseguiu treinar um pouquinho mais, Cadê né? o Matheus? Matheus Nascimento. O Matheus Nascimento é uma das opções também, tá ali, tá como uma das opções, inclusive o Bruno Lage falou recentemente Ele andou numa entrevista. passeando com o Testor por aí, Sim, né? andou trapaceando, foi pra Europa Testor. Eu vou falar por que Testor. que eu É teu falei amigo? Testor. É Não, íntimo, é porque tal? assim, o meu gato, o nome dele é Cuca, espaço, sobrenome Beludo. E ele é Botafogo. E aí eu brinco na internet, o gato reclamando, e o gato chama ele de Testor. E agora eu acabei me empolgando, chamei também, mas é Textor. Ó, John Textor. John Textor. E ele passeou com o Textor por Tava aí. passeando lá, já estava previsto em contrato, né, que eles fizessem uma espécie de intercâmbio, né, com equipes aí da Europa, do grupo lá do Textor, então fez um turismo aí meio a temporada e ficou fora, mas está à disposição, pode pintar também. É um ativo do Botafogo, né? Sim, O Textor quer... Agora, eu fiquei E do Textor, né? Sim, Foi sim. conhecer os outros clubes dele também. Mas outra opção que tem é o Valentim Adamo, né? Que é um jogador uruguaio que chegou nessa janela aí também. Ele foi, inclusive, inscrito junto com o Mateu Ponte, que é o lateral direito. Mas a tendência é que jogue de Plácido em função de que ele está fora do jogo contra o Bahia. Então, joga esse jogo assim, como o Tietê, que também deve ir para o jogo, porque ambos estão fora do jogo contra o no final de Bahia. semana, Então, né? para não ficar aqui muito tempo sem jogar. Então, esses devem ser os substitutos aí naturais. A gente imagina o que desse Botafogo, Raed, tentando fazer esse exercício aí de entender o Bruno Lage. A Jéssica já trouxe as informações, é um time misto, mas o que você imagina desse Botafogo para essa primeira partida? Um time tentando ainda que com esses ajustes se impor para cima do Defensa e Justiça, conseguir um resultado em casa no Newton Santos, ainda que com o estádio não lotado como tem estado no Brasileiro, para tentar chegar lá precisando de um empate, uma diferença pouca de resultado? No jogo do fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro, o Bruno Lage, ele modificou pela primeira vez e entrou com 2 pontas agudos ao invés de um meia fazendo o lado do campo. Os 2 pontas agudos era o que fazia o Castro, né? Castro, que o Caçapa continuou fazendo, e a forma como o Botafogo resolveu os jogos depois que o Bruno Lage entrou no comando da equipe. Eu imagino que ele vá voltar a ter um meia criador pelo lado do campo. Pelo menos nessa primeira partida. Eu não imagino que ele vai entrar com 2 pontas de velocidade, porque é a forma como ele enxerga o clube, a não ser que ele já tenha identificado que essa formação com 2 pontas seja a melhor para o Botafogo nesse momento.
Eu não imagino que ele já tenha identificado isso, até pelo resultado do último fim de semana. Eu acredito que ele vai entrar com um meia armador pela direita ou pela esquerda e usar ali da força ofensiva de um atacante de referência e outro de velocidade pela outra ponta. E eu espero um desempenho um pouquinho melhor na Sul-Americana também, porque não está lotado o estádio, mas 22 mil torcedores já vendidos, a gente deve ter um bom público para assistir o Botafogo Pro horário amanhã. também, né? Exato. Às 7 da noite, é cedo, o pessoal tá saindo do trabalho. Pro trânsito do Rio de Então é isso, pessoal. Um bom jogo para todos nós. Que o Botafogo vença bem hoje. A gente vai sempre torcer por isso. Eu fico por aqui, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Fui.